Olá, olá. Isso é outra coisa que eu lembrei agora, só que eu não lembro se na sala de vocês ocorreu isso. É que eu tinha pedido o trabalho também escrito, né, no caderno e tal, e teve muita gente que mandou em Word, PDF e tal. Eu aceitei o trabalho, quem mandou assim eu aceitei. Só que aí eu descontei 2 décimos só por isso, porque eu já tinha falado que tinha que ser escrito à mão e tal, a gente tinha falado disso em sala de aula, tá? Porque eu queria ver primeiro como vocês escrevem, mas como eu disse, não vai prejudicar ninguém, né? Uma coisa assim, só para diferenciar mesmo aqueles que fizeram o trabalho completo, como eu havia pedido, e os que fizeram diferente. Mas a questão é, eu recebi trabalhos digitados que são muito bons também, até inclusive melhores, aí eu acabei considerando nota completa, mas é só para lembrar vocês, quando for pedido para fazer a mão, faz a mão mesmo, tá? Bom, eu vou começar, senão, se a gente for ficar esperando todo mundo, a gente perde, né, os nossos minutos aqui. Então, essa repressão ela era muito escondida, né, essa repressão militar era muito escondida, ao mesmo tempo o governo conseguia fazer muita propaganda a seu respeito, né? A propaganda oficial era amplamente divulgada e, segundo ela, o Brasil ia muito bem, né? Então, o que chegava nos jornais, o que chegava na TV e nos rádios era uma propaganda ultranacionalista, patriótica, né, de que o Brasil estava caminhando para o céu, rumo ao céu, rumo a se tornar o melhor país do mundo. Essa imagem de prosperidade se baseava no grande crescimento econômico pelo qual o país passou durante os anos 69 a 73, cujos índices econômicos acima da média renderam o período o nome de milagre econômico brasileiro. Então, esse milagre econômico ele se dá de 69 a 73. Né? A gente vai ter, lembrando que a crise da democracia também é uma crise econômica. Então, os governos militares entram no momento que a economia não vai muito bem e esse primeiro caminhar dos militares tem aí um desenvolvimento econômico acima da média, no qual vai ficar conhecido como milagre econômico. Até hoje isso é usado para justificar a presença dos militares no poder, né? Só que como a gente vai ver, o que as pessoas que defendem isso esquecem de falar também é que o final do regime militar só acaba porque esse milagre econômico não funciona. No final das contas, ele dá muito errado, tá? É, Idealizado pelo ministro da Fazenda de Médici, Médici é o presidente, o economista Delfim Neto é um cara que eu não sei se ele já morreu, mas até, sei lá, alguns anos atrás ele escrevia para a Folha de São Paulo, escrevia para o Estadão, ele tem uma coluna, né, falando sobre economia. O Delfim Neto era um cara super atuante atualmente ainda, ele era o ministro da Fazenda do governo militar, né, esse plano idealizado por ele é o que vai dar certo, entre aspas, por um período da ditadura. Tal desenvolvimento econômico se baseava na entrada de capitais estrangeiros no país, lembrando daquela discussão que a gente já falou sobre como cada governo lidava com a influência e com a entrada de capital estrangeiro dos Estados Unidos, principalmente. Ditadura militar é a abertura total à entrada de capital estrangeiro, né? Só que aí esse investimento que os Estados Unidos está fazendo aqui não é como planejou Getúlio, não é como planejou JK. Estes, aplicados aos vários ramos da indústria no Brasil, bens duráveis, bens de consumo, encontravam matéria-prima e mão de obra barata. Por quê? Aqui está um detalhe interessante da nossa economia, pessoal. A crise ela era tão grande que vocês lembram que os direitos trabalhistas vinham sendo enxugados, vinham sendo tirados aos poucos dos trabalhadores? Então, não tinha mais essa ideia de um salário mínimo na qual tinha que ser pago, os direitos trabalhistas estavam acabando, os sindicatos não tinham como lutar a favor dos direitos mais, então o trabalho, a mão de obra barata que a postura está falando é um salário muito baixo. Nessas indústrias, esse capital estrangeiro que entra para ser investido vai encontrar no Brasil
mão de obra barata, porque vai ter que pagar salário barato, e vai encontrar no Brasil matéria-prima barata também, justamente pela crise no qual o país se encontrava. Então, isso permitia produzir mercadorias industrializadas a baixo custo. A ditadura militar no Brasil ela vai ser uma ditadura industrializante. Muitas e muitas empresas vão crescer durante a ditadura militar. Porque justamente o investimento ele vai ser rentável para quem tem capital para poder investir. Porque você vai encontrar trabalhadores a preço muito baixo mesmo. Tá? Isso, uma parte delas era consumida no país, dessas mercadorias produzidas, né, por pessoas das classes alta e média, cujos salários estavam em crescimento e que eram beneficiadas pelas facilidades de empréstimos concedidas pelo governo. Outra parte era exportada, gerando grande lucro para as empresas multinacionais. Então, a gente tem um investimento estrangeiro dentro do Brasil, as pessoas conseguem produzir e crescer pagando salários muito baixos, né, aos trabalhadores. Então, quem vai sofrer mesmo são os trabalhadores mais comuns, né? Só que isso vai sim industrializar o Brasil e vai ter assim uma produção alta de mercadorias que vai ser tanto consumida internamente pela classe média e pela classe alta, quanto exportada. Só que essa exportação, quem está lucrando com isso? As empresas mais ricas que conseguiram se industrializar e crescer, né? O salário mínimo, o trabalhador comum, ele não vai ter ganho quase nenhum durante a ditadura militar. E aí a gente vai ver melhor na próxima página, mas a apostila faz uma quebra aqui. Pessoal, essa imagem aqui, essa propaganda, ninguém mais segura este país, é uma das frases mais famosas que apareciam na TV, nos jornais, né? Mas eu acho que a mais famosa mesmo, que até voltou a aparecer ultimamente nos últimos anos da história do Brasil, é a frase Brasil, : ame-o ou deixe-o, que é outro, quando a gente fala de ditadura militar, quando a gente fala de propaganda do governo, essa frase, Brasil, ame-o ou deixe-o, era um logo da ditadura, era uma forma da ditadura dizer, ó, o Brasil está crescendo, se você está torcendo, se você é contra o governo militar, você está torcendo contra o Brasil. Então você é contra esse crescimento que nós estamos passando. Essa era a narrativa do governo sobre o crescimento econômico da ditadura militar. Então aqui a gente tem a legenda da foto, ó. A propaganda da ditadura militar, da ditadura civil militar, procurava passar a imagem de um país em acelerado desenvolvimento, proporcionado pelo pulso firme dos militares, né? Então a economia só ia bem porque os militares tinham pulso firme para fazer as coisas, na narrativa deles. Nesse sentido, qualquer um que se colocasse contra o governo, não importa a sua crítica, qualquer coisa que você fala contra o governo, estaria se posicionando contra o crescimento do país. Então essa era a narrativa que os militares conseguiam passar. Os slogans, ninguém mais segura este país, presente na imagem, e Brasil, ame ou deixe, ó, que eu falei, eram vinculados em todos os meios de comunicação, dando o recado dos militares, né? No sentido, se você não está satisfeito com o rumo que o Brasil está tomando, vai embora. Entendeu? Não é para você fazer crítica, é para você sair do país e ir embora mesmo, fugir daqui, né? E aí, isso tudo está acontecendo nesse contexto de diminuição do salário, e só que desenvolvimento industrial, a economia começa a ter uma acelerada, um desenvolvimento bom, o Brasil começa a fazer muita propaganda a seu favor, e lá na página 36, nós vamos ver que o ano de 73, ele marca o auge dessa política, né? Quando o produto interno bruto do país, o PIB, ele alcança valores próximos a 14%. E no começo da ditadura militar, quando o Brasil entra na ditadura militar, em 1964, o PIB do Brasil era de 3%. Então, em 73, o desenvolvimento é muito bom, o desenvolvimento econômico do Brasil realmente dá um pulo ali, né? Só que vocês viram a custo do quê, né? A custo de acabar com os direitos dos trabalhadores, mas sim, a economia melhora, entre aspas. Só que quais vão ser os problemas, né, desse milagre econômico, entre aspas? Bom, primeiro que muito do dinheiro desse desenvolvimento econômico ele ia para fora do país, como eu disse, as mercadorias elas eram produzidas por empresas estrangeiras muitas vezes, então o lucro ele era exportado também, né? Então o dinheiro ia para fora do país e o salário baixo da classe trabalhadora, dessa classe que não é nem classe média nem classe alta que se desenvolveu economicamente também. O salário da mão de obra mesmo, da galera que vai produzir o produto. Isso só piora durante a ditadura militar. Então, com o tempo, por mais que você tenha um desenvolvimento econômico de forma geral no Brasil, a partir do momento que a inflação começa a subir, a partir do momento que o salário que o trabalhador tem não acompanha a inflação, o salário dele continua o mesmo, e o preço do mercado, o preço dos produtos sobem, só que o salário continua o mesmo, esse trabalhador comum, ele para de conseguir consumir. E aí vem
a grande queda das políticas neoliberais de não conseguir perceber que o trabalhador comum é um grande consumidor. É um grande consumidor. Ele consome sabonete, arroz, feijão, bombril, maionese. Ele consome tudo que as outras classes sociais também consomem, né? E é por isso que governos recentes da nossa história conseguiram o apoio da população ao conseguir fazer que uma pessoa comum acessasse o mercado. A gente tem políticas neoliberais que não se divide o lucro total do Brasil para fazer todo mundo ter o mesmo salário, a mesma renda, mas que você, um pequeno incentivo às pessoas mais comuns, como é o Bolsa Família, você faz com que elas não saiam da miséria, mas com que elas voltem a comprar coisa no mercado. E isso, gente, para qualquer economia do país é gigantesco, se desenvolve. E aqui os militares não vão ter essa percepção ainda, né? Então, por mais que a longo prazo, a curto prazo, a economia tinha melhorado, o Brasil tinha se industrializado, o trabalhador ao longo do tempo, como a inflação aumentou, a economia não vai bem para sempre, ele parou de conseguir consumir as coisas, ele parou de conseguir ter acesso ao mercado mesmo, né? E isso vai começar a gerar crises para quem tem que vender as coisas. Então as coisas começam a descambalear novamente, né? Então, no segundo parágrafo da página 36, ao final do governo de Médici, o consumo interno já havia atingido seu limite na classe média e não tinha como se expandir, uma vez que a classe mais baixa não tinha condições de consumir, porque é o que aconteceu que eu falei. A inflação sobe, o salário mínimo não acompanha, o salário mínimo passa a não ser suficiente para comprar comida, comprar coisas dentro de casa. Então, a pessoa que está vendendo, que estava lucrando até agora com isso, também para de lucrar, porque o trabalhador comum também compra, ele é um excelente comprador. E isso é uma sacada dos economistas no século XXI, de perceber que o trabalhador mais simples, que ganha um salário mínimo, também consome muito, tá? Então, se o trabalhador não consome, a classe média atinge o seu nível máximo de consumo, a economia fica estagnada. Assim, o milagre, veja que a apostila já colocou agora entre aspas, né, começava a dar sinais de esgotamento. A inflação aumentou novamente, o que diminuiu o poder de compra das pessoas. É a mesma coisa, de novo. Você ganha um salário, a inflação sobe, se o seu salário não sobe junto, por mais que se o seu salário só acompanha a inflação, você não ganhou nada de verdade, né? Só que você continua conseguindo comprar as mesmas coisas que você sempre comprou. Quando a inflação sobe e o seu salário não acompanha mais, aquele seu salário não é mais, ele não aguenta mais pagar tudo que você pagava, ele não aguenta mais comprar tudo que você comprava. E aí que está o problema da economia, né? De uma economia que o Estado não intervém. Então, o milagre começava a dar sinais de esgotamento. A inflação aumentou novamente, o que diminuiu o poder de compra das pessoas, iniciando um período de certa estagnação econômica. E aí, para finalizar, ao mesmo tempo, a redução da oferta de petróleo ocasionada pelos confrontos árabe-israelenses elevou o preço desse produto. Como cerca de 80% do petróleo consumido no país era importado, esse aumento contribuiu para elevar o valor de custo de vida, o que fez setores que até então apoiavam os governos ditatoriais, como a classe média, questionarem o regime. O declínio da política econômica, portanto, contribuiu para desgastar a imagem dos militares e para o início do processo de abertura, que consistia em um projeto de lenta redemocratização do país. Resumidamente, tudo isso que eu falei, que aconteceu. Eu já tinha falado isso para vocês antes. É um padrão na história do Brasil que quando uma economia vai bem, o governo continua. Seja governo democrático, seja governo ditador, seja governo de esquerda, seja governo de direita. Quando a economia vai mal, o governo cai. São pequenos anos, são poucos anos que o país tolera uma economia ruim, né? E aí, seja de direita, seja de esquerda, seja militar, seja democrático, geralmente isso ocorre. Então, os militares, eles ainda, até hoje, vendem uma imagem do milagre econômico, só que esse milagre econômico, ele acontece e depois ele acaba, né? O Delfim Neto, que a apostila não traz essa informação, mas Delfim Neto, ele vai ter uma frase, que é uma frase assim, uma ideia, que é muito emblemática na época, que é o seguinte: a gente precisa fazer o bolo crescer, ou seja, o Brasil precisa crescer, se enriquecer, desenvolver a economia na classe alta, na elite, né? Para depois dividir o pedaço para a população. Os críticos à ditadura militar dizem que até hoje esse bolo não foi dividido, entendeu? Sim, o Brasil se industrializou, a classe alta conseguiu ficar mais rica durante a ditadura militar, o bolo cresceu como o Delfim Neto queria que crescesse, só que ele nunca foi cortado, né? Ele nunca foi redividido para a população, segundo as teorias mais esquerdas, segundo as críticas que vão ser feitas ao governo militar.
Então, o que nós percebemos é que o governo militar, no seu momento final, ele também vai ter esse milagre econômico, ele vai andar para trás, né? A estagnação política do Brasil vai voltar, a crise vai voltar, e o Brasil vai ter um aumento da dívida externa, vai sair da ditadura militar com uma dívida externa muito maior da qual ele entrou. E a gente tem indícios também, eu vou mostrar um vídeo para vocês na aula que vem, acho que eu vou mandar no plano de aula, para a Fabi mandar para vocês, um vídeo de um economista falando sobre a economia da ditadura militar. É um vídeo um pouquinho difícil, no sentido de que não é da temática para quem é acostumado com ciências humanas, mas ele está falando de forma didática sobre economia. É um vídeo para nós que somos leigos em economia, que não somos formados em economia, de um economista explicando como é realmente o milagre econômico e o que dá certo e o que dá errado, né? E como a dívida externa do Brasil aumenta depois da ditadura militar. Semana que vem, ou sexta-feira, eu mando esse vídeo para vocês, se eu não esquecer, vocês me lembrem. Então, assim, para que vocês percebam que o final da ditadura militar ele é marcado também por uma crise econômica, e isso vai fazer com que a classe média, que até então apoiava o regime, vai começar a ficar contra o regime militar. E a partir do momento que a imagem se desgasta, né, a gente vê isso com os nossos presidentes recentes também, a partir do momento que você tem uma imagem desgastada do político, acabou, o cara não tem mais poder, o cara não consegue ter mais confiança na população. Claro, por erros próprios mesmo, né? Tanto recentes quanto na ditadura. E aqui, só para fechar, gente, para não ficar para depois, sobre o futebol, a seleção brasileira, em 70, vai ser tricampeã do mundo, né? E em 70, você tem que lembrar que a economia ainda estava bem, o milagre econômico estava no seu auge. E o Médici, que é esse cara de terno aqui, segurando, o cara que está na direita da imagem, segurando a taça junto com um jogador, ele vai utilizar justamente de todas essas propagandas que o governo fazia de olha como nós estamos desenvolvidos, olha como o Brasil está crescendo, a Copa do Mundo de 1970 também vai ser utilizada como assim, viu, o Brasil está indo tão bem que a gente ganhou uma Copa do Mundo. O Brasil está tão desenvolvido, está tão indo para frente que até a Copa do Mundo a gente ganhou novamente, né? E a Copa de 70, para quem é fã de futebol, sabe que foi uma Copa assim, histórica, né? O Brasil. Qualquer conquista de Copa do Mundo, na verdade, do futebol, ela é histórica, né? Todas são. Mas essa Copa do Mundo, então, veja como que o uso político do futebol, né, tá muito junto, né? Futebol e política também se misturam. Tudo, gente, percebam que quando a gente estuda a história do Brasil, a gente percebe que todas as suas ações são políticas. Você pode usar a política na alimentação, na música, em tudo, inclusive no futebol. Os militares souberam utilizar a Copa do Mundo para continuar fazendo uma propaganda boa do governo. Pessoal, desculpa, utilizei mais tempo do que eu queria. Falta 1 minuto, né, para dar meio-dia. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário a fazer. Os poucos que restaram, se deu para entender, ficou tranquilo esse tema. Então, beleza. Sexta-feira a gente continua. E aí eu passo mais recados da prova, que até lá eu já vou ter mais noção do que eu vou pedir. Vai que eu já elaborei alguma coisa, tá? Então é isso, pessoal. Até sexta. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem.